da mensagem. Sei, à tarde, procurando uma mensagem, uma palavra para trazer ao coração das irmãs, das mulheres e de toda a igreja. E, irmãos, Deus, Ele é tremendo. Glória a Deus. Eu encontrei na Bíblia uma personagem aqui que vai fazer você chorar muito nessa noite. Amém? Se você não trouxe lenço, prepare a maneira da blusa, porque nessa noite Deus vai tocar no seu coração. Amém? Eu já vi que algumas mulheres aqui já derramaram lágrimas, algumas mães já choraram com as homenagens que foram feitas aqui, e nessa noite Deus ainda quer tocar mais profundo no seu coração. Amém? Aleluia, Jesus. É uma emoção muito grande para nós olhar para a igreja e ver a igreja com um número de pessoas bem grande, né? É muita alegria no coração do pastor olhar para a sua igreja e ver que a igreja está lotada. A igreja está de parabéns nessa noite. Glória a Deus. Antes de começar a palavra, de pregar nessa noite, de entrar no texto, eu quero ainda, assim como os irmãos fizeram, fazer, assim, lançar algumas palavras, falar alguma coisa da minha guerreira, da minha mãe. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer, para mim é um privilégio muito grande ter minha mãe aqui na igreja. Eu sei que muitos irmãos glória a Deus. Os irmãos, se for possível, fazer um silêncio ainda para a gente entender a palavra nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero nessa noite, como eu estava dizendo, fazer uma homenagem à minha mãe nessa noite. Glória a Deus. E eu não quero estar aqui simplesmente em meu nome, mas eu quero falar essas palavras em nome dos meus irmãos. Eu falar para a minha mãe que nós, tanto eu, o meu irmão Daniel, a Dayane e o Noel, nós consideramos essa mulher uma guerreira. Porque nós sabemos o que passamos, nós sabemos o que, principalmente meu irmão, que nós tivemos que enfrentar nessa vida e o que essa mulher, ela enfrentou por nós. Ela pelejou com unhas e dentes, como uma leoa, protege os seus filhos. Ela se fez por nós. Ela não olhou as dificuldades, não olhou para o tamanho do gigante, para o tamanho do problema, para o tamanho da situação. E eu sempre tenho falado isso. Nós passamos por muitas coisas nessa vida, mas estamos aqui, fortes, felizes, alegres. Nós estamos aqui como uma família que muitos olham e falam: eu queria ter uma família como essa. Amém. Onde nós olhamos para minha mãe, que muitas das vezes ela perdeu, muitas vezes até a memória. Ela se perdeu no meio da caminhada por alguns adversos que acontecem na vida: a perda do meu pai, a perda do filho, a perda de uma filha, a perda de outra filha. E mesmo assim, Deus esteve ao lado dela. E hoje nós estamos aqui. Muitos olham e falam assim: poxa, Isabel, ela foi uma pessoa que ela soube educar os seus filhos, pois todos eles estão na casa do Senhor adorando a Deus. Glória a Deus. Eu olho para ela e vejo a mão de Deus, as misericórdias do Senhor tomando conta, segurando, protegendo, livrando, guardando ela. Glória a Deus. Nós, em nome de todos eles, eu quero dizer para a senhora mãe que nós, embora não falo isso todo dia, mas eu amo a senhora, assim como todos nós amamos a senhora de todo o nosso coração. Pode descer com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda não pude deixar de passar, em nome da minha esposa, eu quero aqui fazer uma homenagem à minha sogra. Glória a Deus. A minha sogra é uma mulher também, meu Deus, guerreira igual essa, eu nunca vi igual. É uma mulher que eu admiro muito. E eu sei que nós, no calor da batalha, no calor do dia a dia, eu trabalho junto com ela. É terrível. Glória a Deus. Nós trabalhamos juntos e de vez em quando eu falo para Milena, minha sobrinha, falo: Milena, vamos logo, porque se chegar lá tarde, sua avó vai me bater. Glória a Deus. A sua avó vai me pegar lá. Aí ela já sabe disso, quando a gente atrasa um pouquinho, ela corre e diz: vamos logo, porque se não chegar lá, a avó vai te bater. Glória a Deus. Mas eu sei que a minha sogra, ela me ama. Eu sei que eu sou o germo preferido dela. Eu tenho certeza. Glória a Deus. E eu quero dizer para ela também que eu também amo muito essa mulher também. Igual ela, como eu falei, não tem igual. Guerreira, luta, é de tirar o chapéu.
à parte, vamos agora entrar na mensagem de Deus. Deus, nessa noite, vai falar com você. Glória a Deus. Mulheres guerreiras, mulheres virtuosas, mulheres valorosas, mulheres que, assim como eu falei aqui na minha mãe, eu sei que todas aqui têm um valor especial muito grande para o seu filho. Eu não sou o pai, a minha esposa também não é mãe, mas nós somos filhos. Glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo direitinho, então? Se tiver ruim, os irmãos falam, né? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo no livro de Samuel, 2 Samuel. Acho que você entrou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vão abrir nas suas Bíblias aqui comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo aí atrás? Estão ouvindo? Só eu lá estou ouvindo aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor. O importante é o irmão. Nós vamos ler alguns versículos para nós, os irmãos podem responder. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Melhorou aí? Melhorou? Amém? Glória a Deus. Então aí, capítulo 21, versículo, vamos ler do 7. Versículo 8. Amém? Capítulo 21, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adrial, filho de Bersaliá, Neulaíta, e os entregou nas mãos dos Gebonitas, os quais o enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito alto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O microfone estava perfeito, irmãos. Só foi chegar na hora da mensagem que parou, mas agora tá bom. Amém? Tá bom aí? Vamos ler novamente então? Diz assim: mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, Armonai e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adrial, filho de Bersalai, Meulaíta, e os entregou na mão dos Gebonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram os 7 juntamente, e foram mortos no dia da cega, nos dias primeiros, e no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aiai, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caia sobre eles. E não deixou a erva do céu pousar, as aves do céu pousar sobre eles, até o dia, nem de dia, nem animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiai, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos tentar ler sem o microfone até ver se consegue. Amém? Então Rispa, filha de Aiai, tomou um pano de silício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caia sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo à noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, filha de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Giboá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonas, seu filho, e juntamente também os ossos dos enforcados. Somente até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Por enquanto nós vamos. Glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos, tirando esses probleminhas que tivemos aqui, os irmãos não precisam ficar preocupados, porque eu vou contar a história para os irmãos, amém? Glória a Deus. Antes de entrar aqui, de falar dessa personagem a qual vai nos fazer nessa noite meditar, vai fazer o nosso coração doer, eu quero lembrar os irmãos que nós tivemos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, algumas mulheres que fizeram a diferença e outras mulheres que também fizeram a diferença, mas não foram muito aprovadas. Primeiro eu gostaria de pegar uma mulher que ela não teve muito êxito, uma mulher que foi reprovada, uma mulher que ela não teve os seus pontos positivos. Agar foi uma mulher que ela teve um filho chamado Ismael, e esse filho, Deus teve uma promessa para aquele filho. E falou: olha, o seu filho também será pai de muitas pessoas, o seu filho também será abençoado nessa terra. Mas Agar, ela não deu ouvido à voz do Senhor, e saindo pelo deserto, ela abandonou o seu filho embaixo de uma árvore, porque ela pensava que o seu filho iria morrer. Ela não confiou nas palavras do Senhor e deixou o filho dela à distância de um tiro de flecha, e falou: ele vai morrer longe de mim, eu não consigo ver o meu filho morrendo. E abandonou o seu filho ali e saiu e ficou sentado a essa distância para ver o seu filho morrer. Mas o Senhor escutou o choro do filho, escutou o choro da criança e fez com que Agar voltasse lá e pegasse o seu filho e cumprisse o propósito dela. Glória a Deus. Nós vimos aqui nos dias de hoje, tem várias mães que abandonam seus filhos. Tem várias mães que, por meio da dificuldade, ou por muitas vezes não creem na promessa do Senhor para a vida daquele, elas abandonam o seu filho e deixam-nos abandonados. Nós já ouvimos histórias aqui de mães que enterraram ou queriam enterrar o seu filho. Nós vimos história aqui de mães que abandonaram seus filhos. Mas nessa noite nós não vamos ficar nesses pontos tristes. Glória a Deus. Teve uma outra mãe também que teve um ponto negativo, que foi Rebeca. Ela, assim como o seu filho, como leva o seu nome de suplantador, ela também fez algo ali que não agradava a Deus. Ela induziu o seu filho a enganar o seu pai. Ela chamou Jacó e falou: Jacó, você vai vestir as roupas do seu irmão Esaú e vai enganar o seu pai. Quando o seu pai já está cego, os irmãos conhecem a história. Quem não conhece, eu estou resumindo muito aqui para ganharmos tempo. Você vai entrar na sala onde o seu pai está, com as roupas do seu filho, com o perfume que o outro filho usa, a qual ele pretendeu abençoar, pois ele era o primogênito. E você vai enganar o seu pai para ele abençoar você no lugar do seu irmão. E Jacó, entrando ali naquela sala, ele mente para o seu pai e fala para o seu pai que ele é o seu irmão Esaú. E aí ele recebe as bênçãos de primogenitura do seu irmão. Muito bem. Essas duas mulheres que eu escolhi aqui para termos como mulheres que não tiveram muito a aprovação de Deus, pois elas fizeram algo que não agradava ao Senhor e induziram outros a fazerem também. Mas, em contrapartida, nós temos muitas mulheres, e é o que nós vamos pegar nessa noite. Mulheres virtuosas, mulheres guerreiras, mulheres que fizeram a diferença tanto na Bíblia e nos deixou um legado, nos deixou um exemplo para que nós hoje, as mulheres que estamos hoje no século XXI, também seguíssemos os mesmos exemplos. A primeira dessa mulher, nós podemos olhar para a vida de Eva. Eva, quando ela foi escolhida lá no Jardim do Éden para ser a mãe de todos os seres viventes, eu fico imaginando a vida daquela mulher. Imagina o primeiro parto que aconteceu.
Imagina as primeiras dores de parto que aquela mulher teve que passar sozinha, sem antes uma outra avó dela ter falado alguma coisa para ela. Olha, é terrível, é dolorido, é ruim, não é bom. Imagina o primeiro enjoo, imagina as primeiras contrações, imagina tudo aquilo que Eva passou sozinha. Ela não tinha experiência ainda, ela era marinheira de primeira viagem. Ela não tinha mãe para auxiliar. Hoje nós sabemos que tem muitas filhas que têm os seus filhos sozinhas também. Mas eu quero que você imagine a dor dessa mulher quando ela teve Caim, o primeiro filho dela. Ele foi muito ruim, ela não sabia de nada, ela não tinha experiência com nada. Ela não sabia como dar o primeiro banhozinho no filho. Ela não sabia como cortar o seu umbigo. Ela não sabia de nada, ela era inocente. Amém? Mas ela foi uma mulher virtuosa e ela não deixou o seu filho morrer. Embora nós sabemos que até nos dias de hoje o índice de mortalidade infantil ainda é muito grande, mas naqueles tempos Deus ele deu uma orientação para que a mulher, Deus estava com ela todos os momentos. Aí sim ela pôde ser uma bela e uma grande mãe. Por isso que ela é uma dos nossos exemplos hoje. Glória a Deus. Outra mulher que eu quero pegar aqui é bem rápido, só para os irmãos entenderem nessa noite, é Sara. Sara também foi uma mulher que teve os seus lados. Teve algumas vezes que ela duvidou da promessa de Deus, mas Sara, ela foi uma mulher extraordinária, e o próprio livro de Hebreus, o autor que escreveu Hebreus, ele cita ela como a nossa mãe na fé, a mulher que teve coragem de gerar um filho mesmo na sua velhice. Glória a Deus. Aleluia. Outra mulher, Joquebede. Quem lembra de Joquebede? Joquebede foi a mãe de Moisés. Essa mulher, ela teve uma estratégia tão grande da parte de Deus, que em meio a uma mortalidade, onde o rei tinha liberado, o rei tinha mandado todas as parteiras daquela época matar todas as crianças que nascessem naquele período. Aleluia. Glória a Deus. O rei tinha dado o decreto: todas as crianças que nascerem serão mortas. E Joquebede, ela teve uma ideia de colocar um cesto pendurado no telhado e colocar o seu filho Moisés ali dentro. E todas as vezes que os guardas, ou as pessoas vinham para ver se tinha criança na casa, eles procuravam em todos os lugares, mas não olhavam naquele cesto que estava pendurado ali no telhado. Glória a Deus. E passando-se os dias, quando o menino já estava na idade de 3 meses, ela coloca ele na água e deixa aquele cesto levar o menino até a filha de Faraó. E chegando lá, a filha de Faraó pega aquela criança e decide cuidar dela. Só que ela precisava de uma dama de leite, precisava de uma mulher para cuidar dele. E chama quem? A própria Joquebede. Olha o que Deus faz. Mas isso foi estratégia, isso foi planejamento de Joquebede. Amém? Uma mulher virtuosa, uma mulher que nós podemos nessa noite ter como exemplo para nossas vidas. Eu poderia falar de muitas outras. Eu poderia citar várias e várias outras mulheres como Ana, como outras mulheres, como Maria, mãe de Jesus. Mas nessa noite, como nós lemos um texto aqui voltado para uma mulher que me chamou muita atenção, uma mulher que, como eu procurando algumas mulheres para ter como exemplo, para ter como personagem, para ter como exemplo para vocês hoje, Deus me fez ver um nome. Deus me mostrou uma mulher chamada Rispa. Repete esse nome comigo: Rispa. Glória a Deus. Eu sei que muitos de vocês aqui não ouviram falar neste nome. Eu sei que muitos de vocês aqui não conhecem a história dessa mulher. Mas hoje Deus me fez olhar para a vida de Rispa e me fez estudar um pouquinho da vida dela. Glória a Deus. E eu olhando para a vida de Rispa, eu pude ver o que é o amor de uma mãe. Quão grande é o amor de uma mãe. Muitas vezes nós não temos a dimensão do amor de uma mãe. Diz a palavra do Senhor que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem. Não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Esse é o maior amor do mundo. Mas abaixo deste grande amor que Deus tem pela humanidade, tem um outro amor que está abaixo um pouquinho, que é o amor de mãe. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías: pode uma mãe abandonar o seu filho, que ela mesmo o amamentou? Pode uma mãe abandonar o seu filho? Pode uma mãe deixar o seu filho de lado? Ei, eu quero te dizer nessa noite, meus amados, meus queridos irmãos, que você não está com a sua mãe aqui. Você que não pode abraçar a sua mãe hoje, você que não pode beijar a sua mãe, você que não pode fazer uma homenagem à sua mãe, mas que se encontra ainda viva nessa terra, eu quero te dizer o seguinte: a sua mãe, aonde quer que ela esteja, ela está orando por você. Talvez da maneira dela, talvez do jeito dela, talvez ela não entregou a vida para Jesus ainda, talvez ela não faça uma oração que toque o coração de Deus, mas quando ela fala: Deus, eu quero que o Senhor abençoe meu filho,
filho, ela lembra do seu filho, aonde quer que o seu filho esteja. E aí, irmãos, é ligado a algo tão lindo no céu. Porque mesmo que ela fala na sua ignorância, mesmo que ela fala de palavras, mesmo que ela... Mas Deus atende essa oração. Deus escuta a oração de uma mãe. Amém? Mães, continue orando pelos seus filhos. Continue intercedendo pelos seus filhos. Continue orando. Porque Deus, Ele atende a sua oração. Deus, Ele escuta a sua oração. Mesmo que você não saiba, ou mesmo que você pense que não saiba orar, mas Deus escuta a sua oração. Deus está te ouvindo quando você intercede pelos seus filhos. Deus está ouvindo você. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. E quando eu olhei para a história de Rispa, irmãos, a história de Rispa, ela começa em um tempo de guerra, em um tempo de caos na terra. Diz a palavra do Senhor que a terra estava passando por um período de fome, pelo período de guerra. E aí nós vamos voltar um pouquinho antes da fome, e nós vamos encontrar o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E diz que esse rei Saul, ele foi um homem primeiramente escolhido por Deus, mas logo depois ele fez algo que não agradava a Deus. E ele começou a destruir, a quebrar pactos que o Senhor tinha feito, que o povo de Israel tinha feito com outros povos. E ele quebra esse pacto e começa a destruir aquele povo que tinha compactuado com eles. E depois que o rei Saul, ele vem a morrer em uma dessas guerras, juntamente com seu filho Jonatas, juntamente com alguns dos seus exércitos ali, o rei Davi, segundo o coração de Deus, ele assume o reinado de Israel. E quando o rei Davi assume o reinado de Israel, ele pega, irmão, um poderio, ele pega o reinado em um período muito triste, muito caótico. Ele pega o reinado em um período onde as pessoas estavam passando fome. A situação não estava nada boa naquele tempo. E o rei Saul pega, o rei Davi, ele pega aquela situação ali e vai e consulta a Deus. Deus, o que eu devo fazer nessa situação? O Senhor me escolheu como rei e o povo está perecendo, o povo está morrendo de fome. E Deus fala para Davi: Davi, o povo está nessa situação porque foi quebrado um pacto lá atrás. O rei Saul, ele matou muitos. O rei Saul, ele quebrou pactos lá atrás. O rei Saul, ele fez coisas que não agradavam meus olhos. Então é preciso você reparar isso. É preciso você trazer isso à tona aqui e reparar esses erros que o rei Saul cometeu. E diz a palavra do Senhor que Davi, ele voltando neste povo, a qual Saul tinha quebrado o pacto, ele faz uma pergunta para eles: o que vocês querem que eu faça por vocês? Segundo a minha benevolência, segundo o meu poderio de rei neste momento, o que vocês desejam que eu faça por vocês? E aquele povo, eles falam: Saul, rei Davi, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos nada, nós não queremos terra, nós não precisamos de nada disso. Sim, o que vocês querem então, Davi? Para ser reconciliado o meu povo com o povo de Israel, é preciso nós consertar isso que foi quebrado, esse pacto que foi rompido. É preciso nós consertar isso. E como vai ser consertado isso? Eles falaram, responderam para Davi: Davi, nós queremos 7. Fala comigo, 7. Nós queremos 7 filhos de Saul. Nós queremos 7 pessoas da linhagem dos descendentes de Saul para nós enforcarmos eles. Que história triste. Nós precisamos enforcar eles para poder limpar a nossa mão. E Davi fala: tudo bem, em prol da humanidade, em prol do povo de Israel, nós vamos sacrificar os 7. E diz a palavra do Senhor, como nós lemos aqui, que ele pega os 5 filhos da irmã de Mical, ou seja, os seus sobrinhos, e pega mais 2 garotos, 2 jovens, um chamado Armone e o outro chamado Mefibosete. Esse Mefibosete não era o filho de Jonatas, para quem conhece, só para você não saber. E ele pega esses 7 garotos e manda para os amonitas, para eles enforcá-los ali. E diz que eles pegam esses garotos e enforcam, e matam todos eles. Mataram-se os 7 filhos de Saul. Glória a Deus. Aleluia. Só que esses filhos, irmãos, que morreram, eles tinham mãe. Esses filhos que morreram, eles tinham alguém por eles. Eles não eram pessoas sem ninguém. Eles não eram pessoas dadas ao léu. Eles eram pessoas que tinham parentes, que tinham alguém que se importavam com eles, que oravam para eles. Eles tinham pessoas que estavam ali sempre, que todos os dias estavam ali almoçando
Deus, um homem bom, um homem que sempre fez as coisas que agradavam ao Senhor, ele não se preocupou, ele não olhou para essa situação, ele não se preocupou com a família daqueles garotos, simplesmente pegou eles e mandou para a forca e matou todos eles. Mas diz a palavra do Senhor, que a nossa heroína da noite de hoje, a Rispa, fala comigo, Rispa. Saúde. Parece que está espirrando, né? Mas não é. Rispa, ela segue aquele corredor da morte. Rispa, ela vai atrás dos seus garotos. Rispa, ela vai atrás dos seus filhos para assistir de perto a morte deles. Ela não podia fazer nada. A única coisa que ela podia fazer era implorar, gritar. A única coisa que ela podia fazer era orar. Era implorar por tudo e por todos para que não matassem os seus filhos. E eu creio que ela fez. Eu creio que ela implorou. Eu creio que ela orou. Eu creio que ela jejuou. Eu creio que ela clamou por todos os deuses e por todos os santos para que os seus filhos não fossem mortos. Como você faria? Como você faria? Imagine você nessa noite, um filho seu, você sabendo que ele vai ser morto daqui a 5 dias. O que você faria, mãe? O que você faria para resgatar, para salvar, para tirar o seu filho dessa situação? Já foi falado aqui que a mãe dá a própria vida pelo seu filho. Eu creio que ela gritava: Davi, mata-me! Tira a minha vida, mas não tire dos meus filhos! Eu os amo! São meus filhos queridos! Eu os carreguei no colo! Eu os amamentei! Imagina isso comigo! Imagina o sofrimento dessa mãe. Ela estava ali do lado, gritando, implorando, pedindo para não ser mortos os seus filhos. Mas mesmo assim, Davi não atendeu o pedido daquela mãe. Davi não atendeu o pedido daquela mãe e matou os seus filhos. Na hora da morte, creio que a mãe estava ali olhando para os seus filhos. Eu penso dessa forma. A história não nos conta, a Bíblia não nos conta, nós vimos isso entre linhas. Mas eu imagino hoje olhando para vocês, mães, e penso no sofrimento de uma mãe olhando para o seu filho morrendo numa forca. Vendo o seu filho sendo pendurado ali numa forca. Sem ninguém, sem nenhuma pessoa para interceder, sem ter um advogado para julgar a sua causa, sem ter pecado algum. Aqueles garotos não tinham culpa nenhuma do Saul ser tão mal. Eles não tinham culpa de Saul ter errado tanto. A única culpa, o único pecado deles é ter nascido na família de Saul. Glória a Deus. Eu não sou de fazer isso. Mas eu preciso nessa noite passar a mensagem do Senhor ao coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês imaginassem nessa hora aqueles garotos sendo pendurados, enforcados, e aquela mãe embaixo daquela forca, vendo tudo aquilo. Mas o pior não é isso. O pior não está aí. Depois que aqueles garotos são mortos, aqueles que arrastam aquelas pessoas, tiram eles da cruz, da forca, e jogam eles no chão. Jogam eles na terra. Não dão um sepultamento digno para eles. Não levam ele. Não faz uma lápide para eles. Não faz nada. Não faz um cerimonial de enterro. Não tem nada. Não tem música fúnebre. Não tem nada disso. Não enterram aqueles garotos. Simplesmente jogam eles na terra. E naquele tempo era uma desonra maior. Preste atenção nisso. Era uma desonra maior as pessoas serem mortas. Já era desonra, mas era desonra maior ela ser abandonada na terra, jogar os seus corpos na terra, porque quando jogavam-se na terra, vinham os abutres, vinham as aves do céu e comiam aqueles corpos durante o dia. E quando as aves não conseguiam comer tudo, vinham os animais à noite, as feras do campo, e devoravam o resto. Então isso era assim uma desonra. Isso era a maior desonra para um israelita, para o povo daquele tempo, ver um cadáver, ver um pai, ver um filho sendo consumido, sendo devorado por bichos, por feras dos campos, por aves do céu. Mas aquela mãe, Rispa, fala comigo, Rispa, você não pode esquecer isso. A partir de hoje você não vai esquecer mais isso. Porque é uma prova de amor. É a grande prova de amor da Bíblia. Glória a Deus, em relação à mãe. Diz que aquela mulher, ela pega um pano. E esse pano, algumas traduções falam que é um pano de saco, outros dizem que é um pano de silício. E os historiadores dizem que esse pano era um pano bem grosso, bem pesado. Um pano onde ele dava até para fazer uma cama, de tão pesado que ele era. Era um pano muito grosso, era como se fosse um edredom nos dias de hoje. Era um pano considerado. E ela pega este pano,
coloca em cima de uma penha, ou melhor, de uma pedra, coloca esse pano ali, ao lado dos cadáveres dos seus filhos. E coloca aquele pano ali, para quê? Para proteger. Fala comigo, proteger. Proteger quem? Os filhos. Mas os filhos já estavam mortos. Só tinha os cadáveres ali. Mas mesmo assim, ela colocou o pano ali para proteger os seus filhos, colocou ali a penha para estar do lado deles, para impedir que os animais viessem a devorar os corpos dos seus filhos. Para impedir que as aves do céu viessem e devorassem os corpos do seu filho, dos seus filhos. Imagina isso? Aí, irmãos, olha só como é o amor de mãe. Vocês estão de parabéns, porque vocês são mães. Só de vocês terem mães, vocês já estão de parabéns. Antes de nós estudar um pouco, de entrar um pouco na história, de pensar um pouco nesse grande amor, nós não temos dimensão, nós não temos noção. O pai talvez não tenha noção do quão grande é o amor da mãe. A mãe, a filha talvez não tenha noção de quão grande é o amor de uma mãe, até ela ter o seu filho, já ouvimos muito isso. A mãe só sabe o tamanho do amor da mãe quando ela é mãe. Não é assim que faz? E o pesquisador, o historiador, o homem, ele só sabe, começa a ter dimensão do tamanho do amor de uma mãe quando ele estuda e começa a olhar para isso. Ele começa a entrar na história e começa a viver a toda a agonia que a mãe passa. Por isso que tem muitas mães que falam assim, eu já ouvi muito isso. Pode fazer o que quiser, ela pode fazer o que quiser, ou ele pode fazer o que quiser, mas é meu filho. Eu vou defendê-lo com unhas e dentes. Eu vou defender. Não importa. Não importa se ela esteja errada, o Tiago já falou aqui hoje. Não importa se ela esteja certa, mas eu vou defender. Pode até ser que eu não concorde com algumas atitudes, mas eu vou defender. Pois é meu filho. Amém? A mãe não faz isso. E a nossa heroína, ela não foi diferente. Ela pegou aquele pano e colocou em cima da penha e ficou. Diz a palavra do Senhor, é algo muito forte isso aqui. Diz que isso eram os primeiros dias da cega, ou seja, da colheita da cevada daquele tempo. Eram os primeiros dias. E diz os historiadores que os dias primeiros da cega, ou melhor, da colheita da cevada, era no mês de abril. Fala comigo, abril. No mês de abril. E no mês de abril é no mês que eles foram mortos. E jogados ali, de qualquer jeito. Jogaram aqueles cadáveres ali, e aquela mulher, ela colocou aquele pano ali para quê? Durante o dia, quando ela não estava deitada em cima dele, ela pegava aquele pano e balançava para as aves do céu não devorar os seus filhos. Durante a noite, eu creio que ela colocava aquele pano ali em cima, deitava sobre ele e dava pequenos cochilos. Quando ela escutava um rosnar, um grunhir, quando ela escutava algum barulho de algum animal querendo chegar perto dos cadáveres, o que ela fazia? Acordava rapidamente com um pedaço de pau e tangia, tocava aqueles animais dali. Ela defendia os seus corpos, defendia os seus ex-filhos. E diz que se passaram um dia e ela continuou defendendo. O dia amanheceu e ela estava ali o dia todinho. Imagina o sol que aquela mulher enfrentou, mas veio a noite. Imagina o frio que aquela mulher enfrentou, defendendo os seus ossos, defendendo os seus cadáveres, defendendo aquilo ali que começou até a se decompor. E no outro dia estava Rispa ali. Quarto dia estava Rispa ali. Quinto dia ela continuava ali firme e não permitia que nada nem ninguém tocasse nos cadáveres dos seus filhos. Passaram 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 dias. E Rispa continuava ali. Ela não largou, ela não deixou, ela não abandonou os seus filhos. Ela não saiu de perto em momento nenhum. Eita Deus. Ela não largou os seus filhos. E sabe o que é pior? Sabe o que faz o coração do pregador doer quando ele fala isso? E eu creio que vai fazer o seu também. Imagina agora você, uma mãe acordando de manhã, olhando para o rosto dos seus filhos já sem vida, pálido, sem sangue. E ela olha ali e ela não tem um bom dia. Ela não tem um benção, mãe. Ela não tem um abraço, ela não tem um beijo no seu rosto, ela não tem nada disso, mas ela continua ali firme. Essa mãe acorda de manhã e ela não tem nada disso, ela não vê o seu filho correndo e pulando no seu colo e falando: mãe, a senhora já fez o café da manhã? Não. Sabe o que ela sabe? Ela sabe que nunca mais vai ter isso na vida dela. Ela sabe que ela nunca mais vai ouvir a voz daquelas crianças, daqueles garotos. Ela sabe que vai passar os dias ali, até ver o que vai dar, até o desfecho dessa história toda. Ela vai ficar ali e não vai ter mais nenhum abraço, não vai ter mais nenhum beijinho.
aqueles garotos, ela não vai almoçar mais com eles, ela não tem mais que lavar as roupinhas dele. Talvez, mãe, você se preocupa, você acha ruim lavar a roupa dos seus filhos, acha ruim ter que acordar cedo para levar os seus filhos para a escola. Você talvez acha ruim porque o seu filho usa roupa demais e talvez até reclama. Poxa, esse menino usa roupa demais. Mas imagina aí, você nunca mais tem que lavar a roupa do seu filho. Imagina você nunca mais ter que prepará-lo para ir para a escola. Imagina você não ter mais que preparar o café da manhã delicioso para ele, não ter mais que fazer aquele bolo para ele. Imagina isso. Imagina o seu filho que fala demais, que não te deixa quieto. Imagina o seu filho que é chato como minha sobrinha é. E eu não tenho mais ela perto de mim, me enchendo o saco. Imagina, eu não consigo imaginar. Eu sei que você, mãe, também não consegue imaginar isso. Não tem o seu filho, o seu querido do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Porque a mãe é assim. O amor de mãe é assim. Por mais que o filho esteja longe, ela sempre tem ele por perto. Eu tenho um exemplo disso. Todas as vezes que eu passo na porta da casa da minha mãe, ela fala assim comigo: Zinho, vem no meu café. O café está pronto. Ó, tem café aqui. Acabei de passar. Tem vezes que eu desço e vou lá beber, e o café está gelado. Mas tem vezes que está passado na hora mesmo. Está quente. Aí ela fala: você não quer um pão? Você não quer levar alguma coisinha? Pega aí, ó. Tem aí. Come. Não quero. Estou com pressa. Não, senta, espera mais um pouquinho. Mãe é assim. Ela sempre quer que eu tome café. Se eu passar 10 vezes, ela vai querer que eu tome café 10 vezes na casa dela. Glória a Deus, minha esposa está de prova. Ela está chegando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. E nós olhamos para essa heroína, irmãos, que já se passou um mês e ela estava ali. Os seus filhos já estão em estado de decomposição avançado. Irmãos, agora eu quero que você imagine mais uma coisinha. Imagina, tá? Deixa eu dar uma olhadinha na hora. Glória a Deus. Vai ficar só eu e a senhora aqui, né? Glória a Deus. Olha só, para finalizar, diz aqui que ela ficou ali esse mês passou, né? O seu filho já estava em estado de decomposição. E imagina um ser humano em estado de decomposição, o cheiro que não estava naquele lugar, e ela deitada ao lado, perto. Ela estava numa distância muito perto, pois ela não deixava as aves chegar perto. Primeiro eram os abutres, depois eram os urubus, né? E ela não deixou nada disso tocar nos filhos dela. Mas diz, irmãos, a história, que ela não passou simplesmente esse mês esperando. Passaram-se mais alguns dias. Passaram-se outro mês. Estamos no segundo mês. E passa outro mês. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses. Essa mulher estava ali ao lado dos cadáveres. 7 meses. Fala com o irmão do seu lado. Fala 7 meses. 7 meses. Irmãos, imagina isso. 7 meses essa mulher. Eu creio que ela já estava na grossura de um cabo de vassoura. Ela já estava muito magra, ela já não tinha mais força, porque ela já estava 7 meses ali protegendo os cadáveres. E depois de 7 meses, fez-se ouvir a Davi. E Davi ficou sabendo desse caso, e ele ficou abismado com isso. Ele falou assim, eu acho que ele falou assim: que amor é esse? Né? Eu não sei o sentimento que Davi passou, mas eu creio que ele entrou dentro do quarto. Eu penso dessa forma. Ele entrou dentro do quarto e pediu muito perdão a Deus. Falou: Senhor, me perdoa por ter feito tal barbaridade. Olha só o estado dessa mãe. Quão grande sofrimento eu causei nessa mulher. Olha o sofrimento que eu causei nessa mulher. Davi, eu creio que ele ficou muito arrependido. Pois ele era um homem bom. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que tinha a presença do Espírito Santo nele. Aí o que ele faz? Ele vai reparar o seu erro novamente. Diz a palavra do Senhor que ele pega os ossos. Depois desse período todinho, depois desses 7 meses, essa mulher lá nessa agonia, sol, chuva. Chuva ainda não. Porque diz a história, depois você não pode ler. Ela esteve ali do período da cega, do começo do período da cega, até cair a chuva. Por isso que nós sabemos disso, né? Até cair a chuva. O período da cega era no mês de abril. E a chuva só se dava no mês de outubro. E ela ficou até o começo da chuva. Ela ficou até cair a chuva, esperando a solução, esperando alguma coisa na mão do rei ali. E diz aqui que o rei, ele vai lá, pega os ossos de Saul, pega os ossos de Jonathan e pega os ossos,
que agora já são ossos mais, não são mais carne, não tem mais nada, só tem ossos. E ele pega os ossos daqueles 7 garotos e faz um sepultamento digno. E enterra eles junto com os pais de Saul. Enterra uma sepultura onde tem nome a sepultura. Amém? Fez algo bom para aqueles homens. Porque a mulher, aquela guerreira, ela perseverou até o fim. Ela não desistiu do seu filho. Ela não desanimou. Ela não abandonou seu filho. Ela não desistiu dele. Ela não virou as costas para ele como ele usou droga. Ela não usou as costas para ele quando ele se prostituiu. Ela não usou de maldade para eles. Pelo contrário, ela continuou com eles todos os dias da sua vida. E depois que ele morreu, ela falou: olha, meus filhos morreram. Meus filhos morreram. Mas eles vão ter um enterro digno. Vai ter. Ele vai ter o que ele merece. Pois eles não eram culpados de nada. Eles vão ter o que merece. Eles vão ter um sepultamento de rei, digno. Essa mãe é o retrato da mulher do século XXI. A mulher de Deus. Claro, nós sabemos que no mundo tem muitas mulheres que viram as costas para os seus filhos, jogam os pés, umas querem enterrar, outras querem jogar dentro do corpo. Mas é assim isso que acontece. Uma quer, acabou de nascer, colocar no banheiro, numa rodoviária para alguém achar. E tem muitas, colocam uma mala, colocam um saco de lixo, colocam em diversos lugares. O amor da mãe não pode ser corrompido, mas o amor da mãe, das mulheres de Deus, das heroínas de Deus, das guerreiras de Deus, esse sim é este exemplo de amor. Por isso que eu digo aqui para vocês, vocês estão de parabéns somente pelo fato de ser mãe. Porque eu tenho certeza que vocês, por mais que os seus filhos estejam errados, mas vocês estão do lado deles, falando: olha, você errou, mas eu estou do seu lado. Olha, você pecou, mas eu estou do seu lado. Olha, você está fraco, mas eu estou do seu lado, e nós vamos vencer essa batalha juntos. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, festa. Sempre já dessa desculpa. Festa mesmo. Eu sempre faço no horário. Mas eu tive que dar um recado de Deus a vocês. Eu quero simplesmente chamar a Regiane aqui. A Regiane vai fazer aqui mais algo aqui importante ainda. A festa não acabou. E eu quero orar com vocês. Melhor, eu quero nessa noite chamar o pastor Lauro para fazer essa oração com vocês. Ele acaba de chegar, rechegar, né? Ele teve que ficar saidinho, já está de volta. E ele vai fazer essa oração abençoando a vida de todos vocês. Amém, pastor? Ele vai abençoar a vida de todos vocês, porque, como eu falei, vocês são especiais, são guerreiras. Só do fato de vocês ser mãe, só do fato de vocês estar aqui nessa noite, vocês são especiais para Deus. Amém? E o pastor Lauro vai estar fazendo essa oração. Eu agradeço a oportunidade e peço que os meus aplausos sejam Jesus.